Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. Hoje, respondendo a um amigo nosso, uma questão que já falei diluída em outros vídeos. Devo sempre guardar um instrumento afinado? Bom, vamos lá. Isso daí remete a gente a vários mitos. Antes, como sempre, agradecimento a todos que estão nos acompanhando, tanto por aqui, pelo Instagram, enviando mensagens e nos ajudando a divulgar os nossos vídeos, para que assim nós consigamos ir eliminando, ir erradicando aí a falta de conhecimento nesta área, né? Trazendo luz, tirando aí muitas das vezes os mitos que existem a respeito disso. E vou fazer alguns vídeos de alguns mitos sobre a luteria, de coisas que vão se criando ao longo do tempo e não tem absolutamente nada a ver com a realidade, tá? E rapidinho, antes de entrar aqui no tema, isso que eu vou falar para vocês tem muito a ver com o meu conhecimento, tanto quanto músico profissional, eu atuei muitos anos tocando em orquestra sinfônica, ministrando aulas em conservatórios, e como luthier. Tudo isso é muito importante, tá? Na minha visão, se completam. Respondendo, vocês vão entender no final desse vídeo algumas dessas ideias. Por exemplo, eu já ouvi coisas como, olha, quando você for guardar um instrumento, solta as cordas, tá? Terminou de tocar, solta as cordas, e quando você for tocar, você afina de novo. Isto é mito, tá bom? Então nós devemos guardar o instrumento afinado. Por quê? Porque se você for desafinar e afinar, desafinar e afinar, afinar com precisão leva tempo. Você vai perder muito tempo para afinar, você vai trazer um desgaste excessivo para as cordas, porque elas ficam correndo sem necessidade, e você vai movimentar em demasia o cavalete, tá? E você vai ficar destimbrando também seu violino. São alguns dos problemas que causam. Por quê? Porque isso tem algumas confusões. Justamente, tá? Porque a crina do arco ela deve ser solta depois que você toca, tá? Quem está começando, entenda essas duas questões. Cordas do violino e crinas do arco são coisas diferentes. Crina do arco você solta, você afrouxa depois que você usa, tá? E a corda do instrumento você guarda tensionado. São coisas diferentes. A crina você solta e a corda você guarda tensionada. Então você não precisa soltar as cordas depois que você for guardar, quando você for guardar o instrumento, antes de guardar o instrumento, melhor dizendo. E aí eu aproveito para complementar. Vai em qualquer orquestra assistir um ensaio, uma orquestra sinfônica, né? Algumas têm ensaio aberto, e olha os músicos guardando os instrumentos. Eles não guardam um instrumento sem afinação, até porque se você soltar a tensão, a alma pode cair, tá? Se você soltar a tensão, a alma pode cair. Isso acontece, tá? Então, observe como que esses músicos fazem. Inclusive, há muitos músicos que estão tocando, param de tocar, afinam o instrumento ou deixam mais precisamente afinado e guardam o instrumento, para guardar o instrumento certinho, tá bom? E a crina se solta. Então, finalizando o vídeo, crina solto depois que tocar, as cordas nunca. Ressalvinha aqui final. Eu já vi, assim, isso acontece de vez em quando, eu já precisei fazer, né? Principalmente aqui no Brasil, que as cordas são muito caras. Por exemplo, eu ia para o ensaio da orquestra sinfônica que eu tocava e a gente tinha que usar o que tinha disponível, transporte público e muito calor, né? Saía com o estojo do instrumento, aquele sol no estojo, então eu já sabia que a corda ia subir de afinação. E as cordas eram muito caras, eram muito difíceis de comprar, tinha que importar, ficar esperando a boa vontade da alfândega para liberar, às vezes 90 dias para olhar e liberar, a gente sabia que ia ficar sem. Então, às vezes, eu abaixava um pouquinho, né, o que eu estou falando que eu fazia, tá? Não chegava a dar 1/4 de tom. Isso porque meu instrumento estava bem regulado, eu tinha um domínio profissional para afinar, eu soltava um pouquinho nos microafinadores a afinação,
porque se caso subisse, mitigava, né? Eu abaixava as possibilidades de estourar, mas isso acontece só nesses contextos específicos. Eu passava 2 horas com o instrumento tomando calor no transporte, né? Então era uma ocasião muito específica. A partir daí, só acontece história. Agora, a partir daí, definir-se que não, quando estiver calor eu tenho que voltar. Ninguém falou isso, tá? Eu falei que eu voltava menos de 1/4 de um tom. É a distância menor entre um si e o do. Entre um si e um do, no sistema tonal europeu, que é o nosso sistema, não tem nota ali, existe, né? Mas não tem na notação, tá bom? Depois eu até posso falar mais a respeito disso. Isso é muito importante, luthier, saber dessas questões todas. Por exemplo, já a música na Índia é outra coisa. Entre um si e um do nosso existem muitas notas, porque os instrumentos deles são construídos para reproduzirem sons de outros sistemas musicais. Até a indianização da música tonal europeia lá tem outro nome. Os nomes das notas são adaptados a diversas coisas lá, não é do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, é Sa, Re, Ga, Ma, Pá, Dá, Ni, são outros nomes, tá? Bom, enfim, voltando, essa distância que eu falei, que eu afinava, era muito menor entre um si e um do, não chegava nem a mudar de nota, era uma distância assim de comas, né? O coma é quando você pega o tom e divide ele em 9 partes, isso foi feito por Pitágoras, era às vezes coisas de comas, tá? Não confundir comas com cromático. Cromático é cor, em grego, croma. A gente fala de tonalidades, escala cromática é uma coisa. O coma com K é outra, tá bom? Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.